Bem, pessoal do Blogout, sou Fabiano Mazel e hoje a gente vai apresentar para vocês o novo Ford Territory. E quem vai falar tudo pra gente é o Denis Rossini. Roda a vinheta! Então, pessoal, a gente está aqui na minha terra, Itu. A gente está na minha cidade, onde a Ford escolheu para lançar a nova geração do Territory. Mas quem vai falar um pouco desse carro é a pessoa que já está virando uma figurinha carimbada aqui no canal, que é o Denis Rossini. Tudo bem? Denis, bom? Valeu, cara. Obrigado aí mais uma vez pelo convite. Denis é gerente de marketing de produto da Ford do Brasil e ele é o cara que conhece dos produtos e ele que faz as apresentações, então nada mais fácil do que falar com ele para apresentar essa nova geração do Ford Territory que, pelo que você me falou, né, Denis, só tem o nome, né? Só o nome, totalmente novo. Então, conta pra gente que novidades tem. O Territory hoje ele é um carro que é um carro totalmente novo mesmo, em todos os aspectos, né? Você pode ver o exterior bastante diferente do que a gente tinha numa geração atual. Motorização também, um novo conjunto de motor e transmissão totalmente novo, interior totalmente renovado, mas sem perder algumas coisas que os clientes do Territory gostam muito, que é o conforto, o refinamento de acabamento e tudo isso. Tudo isso renovado, mas ainda trazendo um pouco daquilo que eram os pontos fortes da geração anterior. Denis, o Territory é um carro que ficou pouco conhecido no mercado. É assim, é um segmento, acho que diria, do mercado, acho que até que a Ford participa, acho que um dos mais concorridos pela quantidade de players que tem. Então, realmente, o Territory é um carro que não ficou tão conhecido. Então, eu acho que vale a gente reapresentar esse carro, que motor que é, qual é o tamanho dele, onde ele se encaixa, legal, principalmente para a gente situar para o consumidor que colocar esse carro no shopping list, né? Porque é isso quando ele vai procurar. Que carro que ele vai procurar e pode olhar isso aqui e vai ter vantagens. Então vamos lá. Eu acho que fica um pouco mais fácil a gente facilitar posicionando com veículos bastante conhecidos dentro do segmento, né? Hoje, dentro do segmento de SUVs médios, o líder, até com uma certa vantagem, é o Jeep Compass, que todo mundo conhece, né? E acima do Jeep Compass, ainda no portfólio da Jeep, a gente tem um veículo de uma categoria superior, que é o Commander. O Commander é um veículo maior do que o Compass, é um veículo com 7 lugares, e aonde a gente está posicionando o Territory nesse momento é da seguinte maneira: o nosso veículo é muito maior do que um Compass. Ele praticamente é do tamanho de um Commander, ele é quase do tamanho de um Commander, ele não tem 7 lugares, por isso mesmo ele está no segmento do Compass, mas para o cliente que não precisa de 7 lugares, o Ford Territory entrega mais espaço interno do que o Commander, que é um carro maior do que o Compass. Então esse é onde a gente está querendo colocar o Territory no shopping list, como você falou dos clientes, que é, em termos de custo-benefício, o meu carro oferece praticamente a mesma coisa que um Commander para aquele cliente que não precisa de uns 7 lugares, que fique muito claro, a gente não tem 7 lugares, mas o cliente que não precisa de uns 7 lugares, o meu produto entrega mais espaço, mais conforto, tecnologias semelhantes à de um Commander, num preço muito mais baixo. Falou em tecnologias, eu acho que vale a pena sempre, que é uma questão que as pessoas olham muito. O pessoal quer saber, farol de LED. Check. Painel digital. Check também. O maior da categoria. 12,3 polegadas. Multimídia. Também, com a maior tela, 12,3 polegadas também. Conectividade. Então, no ponto de vista de conectividade, a gente oferece uma suíte a gente se conecta com a nossa rede de concessionários, mas a gente não tem, como em outros veículos da nossa linha, a conectividade dos comandos remotos. Nesse carro a gente não tem. Tá. É um tema aí de arquitetura, né? Como todo mundo sabe, ou quem não sabe, eu explico agora. Esse veículo é uma joint venture que a gente tem com um parceiro chinês, que é a JMC. E do ponto de vista de arquitetura de conectividade, a JMC optou por um caminho um pouco diferente do que a Ford optou inicialmente. Então, nesse momento, a gente ainda não oferece os comandos remotos. Eventualmente, no futuro, isso possa vir a ter. Mas toda a nossa suíte de experiência de agendamento online, de cadastrar o veículo no Ford Pass, de ter acesso ao manual do proprietário, de fazer o agendamento online com transparência de preço de revisão, de acompanhar como é que está o serviço, de ver quais foram os serviços realizados, tudo isso se mantém. O que a gente perde, e a gente tem que ser justo, que os nossos competidores da Jeep oferecem, eles não oferecem tudo isso que eu falei, mas eles oferecem a questão do comando remoto, que nesse carro a gente não tem. Pacotes de segurança, frenagem autônoma.
frenagem autônoma tem, são 6 airbags. A gente tem a frenagem de emergência, piloto automático adaptativo com a função Stop and Go. Né? O que mais que a gente tem? Câmera 360, a gente tem Park Assist. Então, como eu falei, em termos de tecnologia, a gente está absolutamente alinhado com o que o cliente desse segmento espera de um produto nessa faixa de preço. Na concorrência, isso tudo depende da versão, dos pacotes? Exatamente. Isso aqui? Esse aqui, ele só tem uma versão, que é a versão titânio, que é a versão topo de linha, que é a versão que vem com tudo. Então não tem opcional, não tem nada. O Não. preço que você vai falar daqui a pouco é o preço... É o preço do carro com tudo dentro. Legal. Embaixo do capô, o que é esse motor aqui? Qual é a potência? Que câmbio que é? Legal. Esse aqui é um motor 1.5 turbo, a gente é um 1.5 EcoBoost. Ele é um motor de ciclo Otto, um motor de 169 cavalos. Então é diferente do ciclo anterior, ele é era diferente Miller, né? do anterior, que era um ciclo Miller, ele tinha 150 cavalos, esse aqui tem 169 cavalos. Ele está casado com uma transmissão de dupla embreagem embebida em óleo, que o mercado comumente pode chamar aí, talvez uma tecnologia similar ao que seria o DSG, por exemplo, da Volkswagen, de 7 velocidades. Esse conjunto entrega 169 cavalos, entrega 25,5 kgfm de torque, uma sensação de performance super adequada. Marchas, você falou? São 7 marchas. 7 marchas. E é um motor totalmente novo. Você vai olhar assim, o território anterior tinha um motor 1.5 e esse aqui é um motor 1.5. Sim, mas daquele motor antigo sobrou só o bloco, não sobrou nem o ciclo, né? Porque todo o sistema de injeção é novo, toda a pressurização de injeção é novo, o sistema de controle de temperatura do motor é todo novo para casar com essa nova combinação de motor e transmissão. Você tem um turbo totalmente novo, então o motor realmente a gente está chamando de um motor novo porque basicamente sobrou só o bloco, né? Nem o ciclo é o mesmo. O pessoal já fez alguns comentários que eu mostrei esse carro na prévia lá no Festival de Interlagos. Fiz um vídeo e algumas pessoas perguntaram por que o motor na Argentina é outro e aqui vocês optaram por esse motor. Então, a gente tem sempre que olhar muito para o mercado e para o que é o tipo do cliente principal que eu quero atingir e qual é o perfil desse cliente. Na hora que a gente começa a analisar as opções que a gente tinha, né? E andando nas opções que a gente tinha na hora de fazer a escolha para esse carro, a gente entendeu que esse motor 1.5 e a performance que ele entrega nesse produto para o cliente brasileiro é o balanço ideal entre uma performance legal, que vai te entregar a performance que você precisa para o perfil do cliente e ao mesmo tempo te entrega uma eficiência de combustível, uma eficiência energética mais equilibrada. Então, foi uma opção que a gente fez. Obviamente que eu não vou tirar da frente aqui o fato de que a gasolina que a gente tem no Brasil ela é muito diferente da gasolina da Argentina, por exemplo, né? A gente tem aqui um percentual de álcool elevado, que conta em mais custo de desenvolvimento e tudo mais, e ao mesmo tempo esse percentual de álcool elevado que a gente tem, ele favoreceu o nosso 1.5 porque ele é capaz de gerar um pouco mais de torque. Então ele acabou contando também dentro dessa equação para a gente oferecer um produto mais equilibrado. Então a gente poderia dizer que ele anda um pouco menos que um Compass, por causa dos números, mas em economia você tem um carro bem mais econômico. A gente tem uma economia parecida, ele não anda tão menos assim quanto ele possa parecer, apesar dele ter uma potência menor. Vou te dar um exemplo, o 0 a 100 desse carro é melhor que o do Compass, né? E é melhor que o do Commander também, já que a gente falou dos dois aqui. Então ele te entrega essa performance de uma maneira diferente. Todo o tuning desse carro, seja de suspensão, seja de motor, e o próprio conceito do veículo, ele tem tudo a ver com conforto. Então ele vai te entregar uma curva de aceleração mais linear, mais tunada para o conforto. Sim, não tem aquele soco nas costas, mas ao mesmo tempo você não vai se sentir sem potência em momento nenhum. Você falou uma coisa nos bastidores antes que eu acho que é legal. Esse carro é uma joint venture com a China, mas o tuning, a dirigibilidade é forte. Exatamente. Esse carro vocês hoje, trabalharam isso. Essa geração ela está muito mais global do que a primeira geração, né? Então, o nível de profundidade de desenvolvimento desse carro, mais o aprendizado que nós tivemos, e aqui eu não estou falando só de Brasil, tá? Estou falando de expandindo para a América do Sul ou até outros mercados aonde esse carro é vendido, porque ele é vendido em 60 mercados diferentes. Todo esse aprendizado, ele veio 100% para dentro do desenvolvimento da nova geração, o que torna esse produto muito mais global, né? Então ele atende muito mais gostos de mercados e clientes e consumidores diferentes. Isso sem falar que aí sim
saindo do global e vindo para o Brasil, a gente tem uma participação muito grande do nosso time de engenharia aqui, como a gente fala em várias apresentações. A gente tem uma engenharia ainda bastante grande que desenvolve aqui no Brasil, que desenvolve para o mundo inteiro e também desenvolve para nós. Então esse carro aqui fez todos os testes de validação, sofreu todas as adaptações que a gente precisa fazer em suspensão, em calibração de motor, etc., para garantir que esse carro estivesse adequado para o nosso cliente, para o nosso mercado, para o nosso tipo de pavimento e tudo isso. Vamos falar agora da parte que todo mundo quer saber, né? Que é preço. Qual é o preço desse carro? Como você está posicionando ele diante dessa concorrência? Então vamos lá. Eu acho que antes da gente falar o preço, a gente tem que posicionar um pouco onde estão os competidores. Então, quando eu falo de um Commander topo de linha com o nível de acabamento e o nível de equipamentos que esse carro tem, ele custa por volta de R$270 mil. Flex. Eu não estou entrando no diesel, estou comparando o Flex com o Flex, tá? Custa por volta de R$270 mil. Um Compass com um nível equiparável de equipamentos seria o Série S, que está ali por volta dos 250, 240 mil reais mais ou menos. O Territory, reforçando aquilo que eu falei no início, ele vai custar 209.990, ou seja, ele é praticamente do tamanho do Commander e uma opção melhor para o cliente de Commander que não precisa de 7 lugares, e ele é mais barato que o Commander, bastante mais barato que o Commander e mais barato que o Compass em condições de equipamento igual. E é mais barato que o Territory antigo. Também é mais barato que o Territory antigo. Então vocês lançaram uma geração totalmente nova, exatamente, com motor novo, com interior novo, com tudo novo, só manteve o nome e o preço é mais barato. O nosso mote aqui, Fabiano, é crescimento. A gente vê muito potencial nesse carro, a gente acredita nesse produto e a gente acredita que com ele a gente vai conseguir fazer jus à história da Ford também em SUVs, né? Eu encontrei com você esse ano para falar 2 ou 3 vezes de picapes. Sim. Mas a Ford também tem o território de SUVs, né? A Ford começou a vender SUV lá atrás, em 1966, o primeiro SUV nosso foi o Bronco, e passou por SUVs super clássicos, Explorer, Expedition, a Escape, o Edge que nós vendemos no Brasil. Então, esse carro tem o potencial de trazer de volta para a Ford também essa relevância nos SUVs, que também é um território nosso. Um dos grandes problemas nesse segmento tão concorrido é o prazo de entrega, porque você vai comprar, dependendo da versão do que você vai comprar no Compass, tem uma fila grande aí. Você está trazendo um carro. Isso. Tem bastante carro no mercado, vai estar tem, trazendo lotes bons. A gente tem volume, a gente não trabalha com lote nesse carro. Esse carro tem um esquema de produção constante, é distante, esse carro vem da China, então o tempo de transporte é longo, mas a gente tem uma alimentação constante, mês a mês, de veículos chegando da China para atender o nosso mercado, para atender o nosso volume. A gente vai ser capaz, para o cliente que começar agora, já na última semana de agosto, a ir no concessionário para ver esse carro, porque a gente vai ter test drive para o cliente dirigir, sentir, perceber todo o tamanho, todo o conforto que esse carro oferece, todas as benesses que esse carro oferece. Logo no início de setembro, ou dentro do mês de setembro, ele já vai poder pegar o território que ele comprar. Denis, valeu, mais uma vez, obrigado, meu irmão. Bom, cara. Obrigado. A gente vai ver o Denis logo, que tem mais novidade da Ford vindo aí. Sim, aquilo que vocês estão pensando, ó. Mais versões da Ranger estão vindo aí. É isso aí, cara. Obrigado. Tudo Valeu. Valeu. Valeu, pessoal. Tchau.